Olá, pessoal do Instagram. Boa noite. A ideia é transmitir pelo YouTube, pelo Instagram. O pessoal está resolvendo só uma questão técnica aqui no YouTube. Tá bom? Tá me ouvindo bem, Janice? Só um minutinho, eu tô tentando com ele. Deixa eu pôr esse último canção. Estou. Eu vou sair de tudo. Bota o fone no celular. Não, precisa de fone. Vamos lá, Janice. Vamos pelo Instagram, então. Então vamos. Só Vai avisa lá no funcionar. YouTube, então, Gustavo. O lá vai avisar. Tá. Você vai avisar nos comentários. Janice, tá me ouvindo bem? Ótima. Então vamos lá, vamos começar, que o pessoal já tá ansioso aí. Sempre tem umas coisinhas, né? Normal. Tá joia. Vamos lá, vamos começar respondendo as perguntas mais frequentes deles aí, Janice, da parte do diabetes. Tá bom. Pessoal, então retomando, né, essa live aí, depois desses minutinhos. Que bom que tá todo mundo ouvindo. Sejam bem-vindos. A Nel Oftalmo me convidou para este evento, para esta live hoje. E eu estou muito feliz, né? Porque eu formei com o Rodrigo. A gente não pode ficar falando, né, Rodrigo, quanto tempo que tem, né? Mas nós formamos juntos. Trabalhamos por um tempo juntos na Santa Casa, né? Eu ainda estou ativamente por lá, no Centro de Diabetes da Santa Casa. E hoje eu estou aqui para responder, né, as principais dúvidas dos inscritos aí pela NEL, tá bom? E eu vi que uma dúvida muito comum, Rodrigo, foi em relação ao diagnóstico do diabetes. A questão da cura do diabetes também foi uma pergunta muito comum. E como o tema da live é do diagnóstico ao tratamento, né? Então eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre as principais dúvidas, né? As principais dúvidas do pessoal foi sobre os tipos de diabetes, né? Muitas pessoas, nós vimos nas observações que muitas pessoas não sabem o tipo de diabetes que tem, né? Tá me ouvindo bem, Rodrigo? Estou ouvindo muito bem. Tá bem, né? Não sabe o tipo de diabetes que tem, então eu acho importante a gente esclarecer, né? Uma pergunta muito comum é se tem um diabetes mais grave do que o outro. Então, nós temos dois tipos principais de diabetes, que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é o mais comum, são cerca de 90% dos pacientes têm diabetes tipo 2, e o diabetes tipo 1 um percentual menor. Por que muitas pessoas falam sobre se um é mais grave do que o outro? Porque as pessoas levam em consideração o tipo de tratamento. Então, muitas pessoas acham que o fato de usar insulina torna o diagnóstico do diabetes mais grave, né? Então, isso é um erro de conceito, porque, na verdade, são tratamentos diferentes. O diabetes tipo 1, ele não tem mais a produção de insulina, então a pessoa precisa usar insulina em múltiplas aplicações diárias. E os pacientes com diabetes tipo 2, ao contrário, a sua maioria ao diagnóstico tem insulina. Então, nós temos vários mecanismos que levam ao diabetes tipo 2 e, por isso, nós podemos utilizar várias opções de tratamento. Entre elas, a insulinoterapia, tá? Então, acho que isso é uma questão muito pontual e que foi muito perguntada pelo pessoal. As pessoas perguntaram se o diabetes tem cura, né? Então, diabetes tipo 1 e tipo 2, que são os principais tipos de diabetes, até o momento, eles não têm cura, né? Mas eles têm um tratamento adequado e a gente consegue alcançar o bom controle à luz do que a gente tem hoje disponível. Então, isso já é um alento muito grande, né? Tanto para as equipes de saúde, quanto para os pacientes e para as famílias. Né? Que mais que a gente teve de pergunta? Vamos ver. Ô, pessoal, pode colocar as perguntas aí também, tá? A gente está respondendo Janice, aqui. a dúvida muito grande que eles têm é o seguinte: o diabetes tipo quando usa insulina, é diabetes tipo 1. Essa é a dúvida deles. O paciente com 50 anos começou a usar insulina tem 5 anos. Aí ele chega falando, eu sou diabetes do tipo 1 que usa insulina. Eles confundem muito isso. Eu acho que você conseguiu esclarecer bem aí, né? Então, e outra coisa que não tem diabetes tipo 2 que vira tipo 1, né? A gente tem um paciente com diabetes tipo 2
que precisa de insulina para manter os seus níveis de glicose dentro das metas para idade, né? Então, isso é sempre muito importante, porque as pessoas acham que ter diabetes tipo 1 é mais grave porque usa insulina, né? E, na verdade, os dois são doenças crônicas, os dois tipos de diabetes principais necessitam de tratamento adequado e nós temos várias opções de tratamento disponíveis, tanto vários tipos de insulina para o tipo 1, quanto vários tipos de comprimidos para os pacientes com diabetes tipo 2, né? Então, isso é que é importante. Todo diabetes, quando bem tratado, de preferência desde o diagnóstico, né? Porque nós já temos vários trabalhos falando, mostrando para gente que o bom controle desde o diagnóstico faz muita diferença no futuro com as complicações, né? Então é importante a gente ter isso em relevância, porque a gente tem essa certeza de que os pacientes bem controlados desde o diagnóstico, eles têm um menor percentual, têm chance de ter um menor percentual de complicações no futuro. Uma pergunta muito comum que teve também, Rodrigo, foi em relação ao pré-diabetes. Isso. As pessoas têm muita dúvida sobre o pré-diabetes, né? Perguntaram assim, no pré-diabetes, as pessoas precisam fazer todos os exames de rastreamento igual o diabetes? A gente tem até uma discussão muito frequente, porque quando a gente fala pré-diabetes, parece que é uma pré-doença, né? E, na verdade, o pré-diabetes já é um diagnóstico, né? Inclusive, a gente tem vários estudos mostrando, inclusive, a chance de ter mais complicações quando a pessoa já está com níveis de glicose na faixa de pré-diabetes. Então, tem muita coisa que virá por aí, né? Mas a questão é que com o pré-diabetes, a gente tem chance, sim, de controlar essa glicose e de não evoluir para o diabetes tipo 2. Né? Mas o pré-diabetes é um diagnóstico, então é importante que ele seja tratado e considerado como risco maior para esses pacientes. Vamos ver aqui o que tem. Eunice, outra pergunta que tem muito aí, e a gente vê isso muito no consultório, aquele diabético tipo 2, que quando há indicação de usar insulina, eles ficam muito receosos. Você poderia falar um pouquinho para a gente da necessidade da insulina no momento correto, para desmistificar que a doença está mais grave ou está piorando pela necessidade da insulina. E sim, é uma forma de terapia, né? Então, o paciente com diabetes tipo 1, que já não tem insulina desde o diagnóstico, eles são mais tranquilos no uso da insulina, porque eles já começam com insulina. Qual que é a questão do diabetes tipo 2? E também aí a gente já pega para o profissional de saúde um pouco da responsabilidade, porque a gente ainda ouve muitos profissionais de saúde ameaçando, né, muitas vezes os pacientes com insulina, né? Então a gente tenta muito mudar essa história, porque às vezes fala assim, se você não fizer dieta e não perder peso, você vai usar insulina. Se você não fizer exercício físico, você vai usar insulina. Então os pacientes têm muito pavor quando se fala de insulina, porque fica parecendo um castigo que as pessoas estão recebendo porque não controlaram, né, não alcançaram as suas metas. E insulina, gente, é um medicamento como qualquer outro, só que ele é injetável, né? É um medicamento para uma doença que acabou de fazer 99 anos, né? Há 2 dias, é dia 27, então o ano que vem é um centenário da insulina, né? Que veio aí para salvar muitas pessoas, principalmente os diabetes tipo 1. E por que as pessoas têm muito medo? Porque antigamente, com as insulinas que não eram os análogos de longa duração ou os análogos de curta duração, que são insulinas mais seguras, mais purificadas, digamos assim, as pessoas passavam muito mal com hipoglicemia. E iniciava-se muito tardiamente a insulina, quando as pessoas já estavam com muitas complicações. Então as pessoas tinham sempre na cabeça o quê? Quando me prescreverem insulina, é o fim da linha. Quando me prescreverem insulina, é porque não tem mais jeito. É porque eu já estou no leito de morte. As pessoas ainda falam isso, né? Por causa desse histórico que existe da insulina, mas não é verdade, né? Porque a insulina é dos medicamentos para diabetes
mais efetivos, que não tem dose máxima, que a gente consegue abaixar a glicose no hospital, fora do hospital, né? Então, eu sou muito fã quando é necessário usar insulina, né? Já que no tipo 2 a gente tem outras formas, né, de tratar, pelo menos no primeiro momento. E a gente tem vários tipos de insulina agora, né, Janice? Vários tipos, né? A gente tem as abençoadas insulinas, né? E ótimas, ao contrário do que muita gente pensa, as insulinas do posto de saúde, NPH irregular, são ótimas insulinas, né? Principalmente quando elas são bem prescritas e bem acompanhadas, mas nós temos as insulinas que são análogas da insulina humana, que tem perfis de ação diferente, longa duração, muitas das lentas sem pico, mais seguras, né, no ponto de vista da hipoglicemia, e todas essas coisas tornaram possíveis tratamentos do diabetes mais seguros, alcançando a meta com menos hipoglicemia. Eu até vi aqui uma pergunta, Rodrigo, a respeito de hemoglobina glicada, que é uma dúvida muito comum que o pessoal perguntou na inscrição. Isso. Né? Primeiro, o que era hemoglobina glicada? Então, é importante. Hoje, ainda é o principal exame que a gente faz no controle do diabetes. Ele mostra para a gente a média da glicose dos últimos 90 a 120 dias. E criança, adolescente, idoso, adulto, tem metas próximas, mas flexíveis. Por quê? A criança muito pequena ou o idoso tem uma meta um pouco maior do que o adulto para alcançar um bom controle do diabetes. Mas, de modo geral, o adulto espera-se que ele alcance, com o tratamento adequado, hemoglobina glicada menor do que 7%. O que isso significa, gente? Uma média de glicose dos últimos 90 a 120 dias em torno de 154. Então, se sua glicose está ficando assim em casa ou assim nos exames, significa que você está bem controlado do diabetes. E se você está bem controlado, você tem uma menor chance de ter complicações crônicas do diabetes. Né? E essa também foi outra pergunta, né, Rodrigo? Eu vou até pegar um pedacinho do que você está falando aí, que aí entra um pouco da área da oftalmologia. Então, é muito importante o pessoal entender o que é hemoglobina glicada, glicohemoglobina, A1C. Esse é o exame que a gente mais dá valor no consultório. Por quê? A gente vê muito paciente chegando no consultório, ele faz um jejum de 12 horas, faz uma glicose de jejum, chega e fala, minha glicose está 80. Isso, na verdade, para a gente não importa muito. A gente sabe que pode ter sido um jejum mais prolongado, o que a gente quer é uma média. Essa média que é importante. E eu tento explicar sempre ao meu paciente que o grande desafio do paciente diabético é a longo prazo, não é a curto prazo. Essas lesões a longo prazo, questão vascular, que é o grande desafio. Então, aquele paciente, isso já é comprovado, que tem uma glicada até 7, ele vai ter uma chance muito menor de ter complicações a longo prazo. No olho, no rim, no coração, no cérebro, as doenças, né, de sensibilidade, tudo vai ser menor a chance. A gente sabe que com o passar dos anos, a chance de comprometimento crônico desses órgãos pelo diabetes, ele vai aumentando. Porém, aquele bem controlado, essa chance é muito menor. Então, primeira dica nossa aqui é sempre ir ao oftalmologista também e levar o resultado desse exame. Eu gosto e preciso muito desse valor nos meus controles. E uma coisa também que a gente sempre toca com o pessoal, muita gente tem dúvida, porque às vezes pergunta assim, doutora, eu tenho um diabetes super bem controlado. Aí você olha no exame da pessoa, realmente ela está bem controlada, ela está nas metas. Aí a pessoa pergunta assim, eu não entendo por que eu tenho complicação do diabetes. E às vezes a pessoa já tem as principais complicações da doença. Só que o que a gente precisa entender? Que não é só a hemoglobina glicada da hora
que você está fazendo a sua consulta, ou que você foi diagnosticado com uma complicação. É o controle do seu diabetes lá de trás, desde o dia que você descobriu. Então, às vezes você passou 20 anos fora da meta do controle, e aí agora você está controlado. Aquela complicação está contando uma história. Está contando a história de agora e está contando a história do seu passado. Por isso que a gente frisa tanto que é importante buscar as metas do controle do diabetes desde o diagnóstico, né? Para que você não tenha essas confusões aí, né, no correr da sua história. Eu falo muito com o paciente aqui que o futuro ele é o resultado de hoje, não só no diabetes, né? Então, assim, tudo que a gente faz, pratica hoje, então, a atividade física, os hábitos alimentares, lá na frente isso vai fazer diferença. E no diabético, isso é muito mais importante. Quer dizer, lá na frente, o resultado, para quem está nessa meta, é muito importante. Eu falo, para chegar na meta, você tem que mensurar. Isso também é importante, porque tem muito paciente diabético que vem ao consultório e você faz a pergunta, como está a sua glicose? Como está a sua pressão arterial? Como está o colesterol? Ele não sabe responder, porque ele responde que há 12 meses, há 1 ano, há 2 anos, foi quando eu mensurei a última vez. Então, assim, fica difícil você estipular uma meta para aquele que não mede. Então, assim, não medir, muitas vezes é fuga, né? Para não ver que está ruim. Então, aí uma coisa também, Rodrigo, as pessoas precisam saber quais são suas metas. Muitas pessoas sequer sabem quais são as metas do tratamento do diabetes para a sua faixa de idade. Tem uma pessoa que perguntou se o exame de hemoglobina glicada deu 11. Nesse nível, se existe a possibilidade de ter complicações do diabetes. Depende muito. Se você acabou de diagnosticar o diabetes e sua glicada está 11, você tem tempo para controlar o seu diabetes e prevenir todas as complicações, não só a retinopatia. Se você teve um diabetes super bem controlado na sua vida e agora, na pandemia, você descontrolou, que está acontecendo com muita frequência, pessoas que vinham há décadas bem controlado, agora na pandemia descontrolou um pouco o diabetes. Se foi isso que aconteceu, a sua chance é menor. Agora, se o 11% estiver contando uma história com diabetes mal controlado, aí qualquer pessoa com esses valores, claro, tem uma chance maior, né, de ter uma complicação. Então é importante a gente entender a história que aquele exame está contando, né? Não pode ser avaliada de uma forma individual, né? Então isso é muito importante, né, que as pessoas entendam. Aí eu vou até pedir para o Rodrigo falar, que também é uma pergunta muito frequente do pessoal, a questão da rotina de acompanhamento oftalmológico, Rodrigo. O pessoal, às vezes, não sabe a meta de acompanhamento. Exato. Isso aí eu levantei aqui hoje essas perguntas, e essa é uma das que mais a gente tem, né? Quando ir ao oftalmologista? Então, o consenso da nossa sociedade é o seguinte: o diabético tipo 1, aquele paciente mais jovem, aquele que não tem insulina, que é dependente da insulina, depois do diagnóstico, ele tem que ir no oftalmologista nos primeiros 5 anos. Então, descobriu o diabetes tipo 1, você não tem que ir amanhã ao oftalmologista. E quando a gente fala também ir ao oftalmologista, eu já vou aproveitar aqui. Não é ir só no oftalmologista, ver óculos, grau, não é isso. É fazer um exame com a pupila dilatada e fazer um exame da retina. Então, tem que haver a dilatação pupilar. Porque isso é muito frequente chegar aqui, doutor, eu fui no médico 5 vezes e estava tudo bem. Na verdade, ele foi 5 vezes trocar de óculos. É muito importante. Essa é a segunda dica da noite aí. Se for ao oftalmologista, o exame tem que ser com a pupila dilatada e ao final da consulta pergunte como está o exame da sua retina. Agora, o diabetes tipo 2, esse, ao diagnóstico,
é recomendado ele já marcar uma consulta oftalmológica com dilatação pupilar, de preferência com o que a gente falou, oftalmologista, especialista em retina, que a gente usa como retinólogo ou retinologista. E dessa consulta a gente vai definir o acompanhamento. Se ele não tiver retinopatia, a gente vai pedir para ele voltar com 1 ano. Se ele tiver algum grau de retinopatia, que a gente classifica ela em não proliferativa e proliferativa, quer dizer, uma doença menos avançada e uma doença mais avançada, aí vai mudando a forma de acompanhar, o que também envolve o tratamento. Então, naquele que está na fase não proliferativa leve, que a gente chama, a gente vai pedir para ele voltar também com 12 meses. Aquele que já tem uma doença de leve para moderada, ele vai voltar com 9. Moderada, 6. Dali para frente, a gente já pede para voltar mais precoce ou já indica o tratamento. Então, é muito importante guardar isso, não esperar o médico solicitar e já colocar na sua agenda ali. Sou diabético, pelo menos uma vez ao ano eu preciso ir ao oftalmologista e tenho que perguntar ao final da consulta como está a minha retina. Lembre-se, tem que ser feito o exame sobre dilatação da pupila. Eu já até aproveito entrando essa deixa. Desculpa. Pode falar, Janice. Cortou. Eu já até aproveito essa deixa do Rodrigo para falar que é a mesma coisa para todos os outros rastreamentos. Então, o exame de urina, para ver a proteína na urina, é o mesmo tempo que o Rodrigo falou, pelo menos uma vez por ano, logo depois do diagnóstico para quem tem tipo 2. E a partir de 4, 5 anos, até completar 5 anos, o primeiro acompanhamento para quem tem diabetes tipo 1. Tirando a questão da adolescência, né? Porque na adolescência, quem é diagnosticado antes da adolescência, a gente começa a contar esse tempo após a adolescência, né? Então, lembrou do oftalmo, que é o que o pessoal mais lembra, né, Rodrigo? Do oftalmo. Isso. Né? Lembrar também que tem o exame dos pés, né? O rastreamento da neuropatia e tem o exame de proteína na urina, tá? E o dos pés é o que o pessoal acaba deixando, né, muito de lado aí no dia a dia. Nessas complicações crônicas do diabetes, eu vou falar um pouquinho da minha área, que é a oftalmologia. Eu sempre falo para o meu paciente, tem 2 fatores de riscos que a gente sabidamente aumenta a chance de desenvolver a retinopatia diabética. Um deles é o tempo da doença. Esse não tem como a gente mexer. O outro é o controle da glicose. Esse tem como a gente lidar. Então, se a gente tem 2 fatores maiores, um não tem como mudar, quer dizer, é até bom, quer dizer, quanto maior esse fator, melhor é o que a gente quer e com qualidade de vida, o outro é a glicose. A gente tem que ser muito firme com a glicose. Então, essa é a meta do diabético. Ele saber que existe um exame, que é a hemoglobina glicada, essa resposta ele tem que levar com ele e que tem a meta que o endocrinologista vai passar para ele. Às vezes a meta dele é 8, não quer dizer que tem que ser 7. Quem define isso é o próprio endocrinologista dele. E pegando um pouquinho, estou com a glicada de 11. Nós não vamos abaixar, né? Assim, nós não vamos diminuir essa glicada de um mês para o outro para 7. Isso não existe. Inclusive, o ideal é ela ir diminuindo gradativamente até chegar na meta. Outra pergunta muito comum aqui, Anísio, o que é retinopatia diabética? Né? E assim, eu tento ser muito prático para responder isso. Quer dizer, essa glicose, o que a insulina faz? Ela leva essa glicose para dentro da célula. A glicose dentro da corrente sanguínea, ela machuca a parede do vaso. Esse vaso começa a ficar incompetente. E aí começa tudo que está dentro do vaso extravasar, sair do vaso. Ele vai para dentro do tecido. Então começa a acumular líquido, começa a acumular gordura, sangue dentro da retina. A retina é uma membranazinha que a gente tem no fundo do olho. Já é sistema nervoso central, é neurônio. Então ela é muito sensível. Então qualquer inchaço, qualquer edema ali, qualquer sangramento vai danificar essa retina. E essa retina ela é irreparável. Quer dizer, o que a gente consegue, o que machuca, a gente dá muito trabalho para recuperar. Então, o ideal é não começar. E quando começa, a gente vem aí numa sequência de tratamentos que vai estar evoluindo muito. Então, o edema macular diabético, o que é isso? É esse inchaço que eu falei, por extravasamento do vaso, que está incompetente na região da mácula. A mácula é a parte central da visão.
É na mácula que a gente tem a visão de cor, de leitura, de detalhe. Então, qualquer inchaço nessa mácula, que é muito sensível, nós estamos falando assim, a espessura da fóvea, que é o centro da mácula, nós estamos falando aí de 250 micro. É muito pouco, 250 micro. Então, assim, qualquer inchaço vai atrapalhar a visão de leitura, de detalhe. Então, a gente tem que ser muito rigoroso na glicemia, no controle dessa glicose. Então, desenvolver o edema de mácula, a gente tem que trabalhar perfil lipídico desse paciente, hipertensão arterial, que são dois outros fatores sabidamente que fazem aparecer a retinopatia diabética no paciente diabético. Então, a gente tem que trabalhar a glicose, a gente tem que trabalhar o controle da pressão, a gente tem que trabalhar o colesterol. E outro detalhe, existe tratamento e cura para a retinopatia diabética? Sim, existe o tratamento. Depende da fase. Chega numa fase que esse vaso que eu falei que está doente, ele fica tão incompetente que ele fecha, ele acaba. E aquele tecido que precisava do sangue, precisava do oxigênio, ele vai morrendo. E isso starta um processo, um ciclo vicioso dentro da retina. Quer dizer, fica precisando que novos vasos apareçam. Quando esses vasos aparecem, eles aparecem no local errado e eles são mal formados. E aí começa a ter os sangramentos. E aí a retina pode descolar, e aí são as fases finais, né? Falando nisso, Janice, a principal causa de cegueira no mundo em paciente em idade produtiva e cegueira tratável, né? É o diabetes. Por isso que quando a gente pega um paciente no consultório, numa fase final da doença, chega a doer o coração, porque a gente sabe que aquele paciente poderia ter toda uma vida produtiva normal, se tivesse vindo tempos atrás. Então, existe tratamento? Sim. Quais os tratamentos? O tratamento padrão ouro, que a gente sempre falou, e ainda é o laser, a fotocoagulação a laser. Então, eu acabei de falar que aquele tecido que está morrendo, ele está produzindo sinais para o organismo produzir um novo vaso. Eu vou coagular esse tecido com laser, é uma queimadura mesmo, para ele diminuir esse sinal, para não aparecer esses vasos. Então, a retinopatia que a gente chama de proliferativa, onde prolifera os vasos, eu tenho que tratar das áreas que estão estimulando esses vasos. E o edema de mácula, a gente usa medicações no olho. Quer dizer, a gente desestimula o aparecimento desse edema. Então, são tratamentos, ambos os tratamentos são tratamentos crônicos. Eu sempre falo ao meu paciente, eu não consigo, no meu consultório, iniciar um tratamento de uma doença que é crônica e te dar resultado em 15, 20, 30 dias. O tratamento, ele demora. A reversão, ela é lenta. O paciente tem que ter paciência e contribuir para o tratamento. Então, essas terapias normalmente a gente inicia com 3 a 5 aplicações mensais e consecutivas. Vamos acompanhando sempre com a tomografia, que é o famoso OCT, que a gente avalia a mácula, e complementa ou não com o laser. Aquele exame de contraste, que a gente utiliza a fluoresceína, que não tem iodo, então aquele paciente que já tem uma nefropatia, que já tem um problema do rim, se precisar fazer o exame com contraste, pode fazer, ele não ataca seu rim, não piora a sua nefropatia. E ele é muito importante para eu saber essas áreas se estão bem perfundidas ou mal perfundidas. Quer dizer, se está chegando sangue ou não. Porque se não tivesse chegando sangue, eu tenho que fazer o tratamento a laser. E o exame que dá mais clareza para eu ver isso aí é a angiofluoresceinografia, que é a retinografia com contraste fluoresceína. A tomografia, o OCT, que é o exame que nós estamos com 10 a 12 anos já desse exame, a gente avalia muito a mácula, para avaliar o edema macular. Então, são esses 2 exames que a gente utiliza hoje muito na prática clínica nossa. Tem um novo exame, que é a angiotomografia, que seria essa tomografia sem utilizar o contraste. Também já estamos fazendo aqui no nosso serviço, e tem as suas indicações também. Janice, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem.
Eu só quero fazer um complemento aqui, Rodrigo, só para lembrar para o pessoal em relação a essa questão do exame anual, da rotina anual, que existem algumas situações, gente, em que vocês precisam procurar um serviço de urgência oftalmológica. Às vezes as pessoas esquecem, Rodrigo. Às vezes acontece da pessoa falar assim, ó, dormi enxergando bem e acordei e não estou enxergando tão bem. Vou marcar um oftalmo daqui 7, 10 dias, né? Tem situações que as pessoas precisam ter essa orientação. Primeiro, que não fique esperando não estar enxergando para procurar o oftalmologista. Tem gente que fala assim, eu não fui esse ano porque eu estou enxergando super bem, né? Então essa é uma questão. E a outra são as situações de urgência, que eu gosto sempre de pedir para o colega oftalmo repetir. Quais são aquelas situações, Rodrigo, em que o paciente precisa correr para uma urgência oftalmológica? No paciente diabético, se ele teve algum embaçamento, piora da visão, principalmente, como você falou aí, de um dia para o outro, isso é urgência. Tem que ir no mesmo dia, no máximo no outro dia. Então, não esperar que esse embaçamento vai melhorar. Esse tempo de espera pode, muitas vezes, não deixar a gente piorar a situação, o prognóstico que a gente chama. Então, no prazo de acompanhamento, vou só pegar um detalhe do que você falou, é o seguinte, Anissa. No tipo 2, muitas vezes o diagnóstico é feito pelos olhos. O paciente nunca mensurou a glicose, ele não relata a questão de estar urinando muito, tomando muita água, às vezes tem, não relaciona. E quando a gente vai ver o fundo de olho, já tem várias lesões da retinopatia diabética. Então, quer dizer, essa doença tem no mínimo 5 anos, muitas vezes 10 anos, e o paciente não sabe. Então, baixou a visão, procure seu oftalmologista. E se for diabético, até ter o seu retinologista, o seu retinólogo. No Covid, o que aconteceu? A gente se isolou. Muitos pacientes estavam em tratamento. Então, a gente reforça. As instituições de saúde foram as primeiras a se prepararem para aumentar a segurança. E aqui no NEL, a gente aumentou, triplicou, principalmente na questão do diabético. Então, a gente tem toda uma estrutura hoje, porque como a gente tem muito paciente diabético, a gente se preparou para receber esse paciente diabético. Então, se está no tempo do seu controle, agende com segurança. E se você está em tratamento, não interrompa. Ou com as terapias intravítreas, ou com laser, porque esse tempo ele pode ser muito precioso para a gente no futuro. Exatamente. Dizer, pode dar diferença. Um detalhezinho é a grávida, né, Janice? Assim, paciente diabético tipo 1 que está pensando em engravidar, é obrigatório ele ir ao oftalmologista e avaliar o fundo de olho. Antes, durante e depois. Exato. Exatamente. Você vai dizer antes, durante e depois. Exato. Porque essa questão da sobrecarga hídrica, hormonal, isso altera demais a dinâmica dentro do olho. Um paciente que tem uma retinopatia diabética não proliferativa leve, ele pode ir para uma retinopatia avançada, grave, na questão da gestação muito rápida. Então, assim, eu tenho pacientes que, quando pensaram em engravidar, vieram, eu tratei a retinopatia dela, estabilizei o olho, depois eu liberei ela para engravidar. Isso é o ideal. Quer dizer, até a questão, um paciente que descobre o diabetes tipo 2 com a glicada de 11, olhar a retinopatia, porque às vezes a de 11 cai para 7, muito rápido, pior. E o olho sofre. Tá certo? Exatamente. Então, assim, é muito importante a avaliação da retina. E uma coisa importante também, gente, às vezes, Rodrigo, o pessoal fica tão assustado quando diagnostica uma complicação, principalmente na visão, que às vezes a pessoa esquece do todo o restante do tratamento e passa a focar no tratamento da retinopatia. E às vezes a pessoa está ali tratando, investindo naquele tratamento e o diabetes está ali, mal controlado. O que a gente precisa lembrar? Que é nesta hora, mais do que nunca, que o diabetes precisa ficar bem controlado. Porque senão isso aqui não estabiliza, né? Então, tratar uma complicação do diabetes para ela estabilizar
né? Ou, quando possível, o que é tratável, ela depende do bom controle. Então, na verdade, mais do que nunca, os dois tratamentos têm que andar juntos. A gente entende a agonia das pessoas quando a gente fala de visão, né? Mas o tratamento, o bom controle do diabetes, eu falo que é a mesma coisa da grávida, né? Antes, durante e depois. Descobriu e sempre, né? Atrás desse controle melhor. Ótimo. Teve uma pergunta interessante também, Janice, que como a gente fala que a retinopatia diabética ela tem hemorragias no fundo do olho, inchaço, edema, teve várias perguntas e os pacientes me perguntam, eu posso usar AS, aspirina, por indicação do cardiologista, sendo diabético? A resposta é sim, com certeza. Independente do seu grau de diabetes, você pode sim, se foi prescrito pelo cardiologista, ou pelo seu clínico, ou seu geriatra, pode usar sim, sem problema. Isso não piora a retinopatia diabética. Sabe outra pergunta muito frequente do pessoal também, Rodrigo? Tenho miopia, tenho diabetes e tenho miopia, posso fazer a cirurgia corretiva? Janice, um diabetes bem controlado, problema algum. A gente não pode indicar uma cirurgia num paciente jovem mal controlado. Então, se a miopia está estável, porque o mais importante é avaliar nesse paciente é a porque os pacientes diabéticos muitas vezes têm alteração de superfície ocular. A lágrima, a córnea, isso tem que ser muito bem avaliado. Posso usar lentes de contato sendo diabético? Também pode, não tem problema. O mais importante é o controle da glicose. Esse paciente bem controlado, Janice, a qualidade de vida dele é ótima. Ele pode sim ser submetido à cirurgia refrativa para a retirada dos óculos, não tem problema. Sendo bem acompanhado, nunca na primeira avaliação. A gente sempre fala, o paciente veio querendo operar, ele vai ser acompanhado primeiro pelo serviço nosso, e assim que a gente liberar, ele pode sim fazer a cirurgia refrativa sem problema, né? Que é a cirurgia para tirar os óculos se chama cirurgia refrativa. O mesmo vale para a catarata. É muito, né, frequente o paciente, depois de 60 anos, desenvolver 50, 60 anos a catarata e ter também o diabetes. E a resposta, posso operar? Sim. O seu diabetes estando bem controlado, você não tendo retinopatia diabética, ou se tiver a retinopatia diabética estiver compensada, que a gente chama de retinopatia diabética tratada, ela tem que compensar a retina. Ele estando compensado, também não há contraindicação alguma de fazer a cirurgia de catarata. Então, acho que é muito importante o pessoal sempre entender isso, né, gente? Tudo, ou quase tudo, passa pelo seu controle, não só pelo controle da glicose, mas da pressão, do colesterol, do peso, dos fatores de risco, né? Quando isso está controlado, é muito mais fácil que todas as outras necessidades que a pessoa tenha, ela seja mais fácil de lidar. A própria pandemia que a gente está vivendo, né? Que as pessoas que estão bem controladas e estão adquirindo a infecção viral, elas estão passando pelo período muito bem, né? Exato. E as que estão mal controladas estão tendo uma dificuldade maior, né? Então, Exato. acho que a lição é sempre essa. Está tendo dificuldade de controlar? Procura a sua equipe de saúde, né? Se pergunta o porquê. Corre atrás das suas metas. Ah, mas qual é a minha meta? Pergunta para o seu médico, pergunta para a sua enfermeira, para o seu farmacêutico, entra no site das sociedades, né? Tem muita informação fidedigna. A gente tem que buscar, né, essas metas, porque se você não tem uma meta, vai ser difícil você alcançar, né? O que você nem sabe o que quer. Né? Então, acho que isso é muito importante. É uma lição do diabetes. Exatamente, a meta, né? E se não medir, não tem meta. Então, tem que estar sempre fazendo o acompanhamento. Então, assim, vá ao seu endócrino, você tem que ter o seu nutricionista, que tem que te acompanhar, porque existe todo um equilíbrio da dieta, atividade física, medicamento. Então, você tocou sobre o índice de massa corporal. Aquele paciente que tem um colesterol alto, um triglicéridos alto, mais sedentário, tabagista, hipertenso, uma história familiar. Então, assim, esse paciente nós vamos ter uma dificuldade muito grande de estabilizar a retina dele.
Nós vamos fazer o tratamento com todas as armas que a gente tem aqui. Porém, o controle que a gente chama da doença de base, ele é fundamental. E assim, a qualidade de vida, né, Janice, melhorou demais, assim, nesses 10, 15 Demais. anos. As terapias melhoraram. Então, a própria terapia do diabético, hoje você tem um arsenal muito maior, Muito nós temos um grande. entendimento muito maior da doença, Exatamente. como do olho. Então, assim, a gente também ficava, há 15 anos atrás, o único tratamento que a gente tinha era a fotocoagulação a laser. Hoje a gente tem mais um arsenal maior, a gente tem vários tipos de laser, tá certo? Então, assim, o que a gente está fazendo aqui no NEL? São dois projetos. Um é passar a segurança para o paciente, que se ele vier, ele vai estar bem assistido e seguro aqui dentro e vai fazer seu controle. E o segundo projeto é que a gente vai levar essa avaliação para dentro da casa do paciente, quer dizer, a gente vai fazer um atendimento domiciliar. Que ótimo. A gente sabe que esse deslocamento hoje traz muita ansiedade, não só para o paciente, mas sim para a família, né? Então, nós estamos com esse projeto e é o que a gente está projetando aí para frente. A gente sabe que isso tudo vai passar, tudo vai melhorar, mas que vai ficar esse aprendizado para a gente aí, que a gente precisa se cuidar. É muito importante o hoje, para a gente ter uma qualidade de vida lá na frente melhor. Exatamente. É isso aí. Tem alguma pergunta aí, Janice? Eu não estou... Se pode fazer laser e injeção ao mesmo tempo. Estão perguntando aqui se a fotocoagulação a laser, né? Porque a gente resume a palavra laser. Existem vários tipos de laser. Então, o tratamento do diabético ele faz com a fotocoagulação a laser. Então, esse laser térmico, é um laser que queima. É para destruir esse tecido que está causando um sinal que faz piorar a retinopatia diabética. Então, eu vou nesse tecido que tem isquemia e faço o laser. Eu posso associar os dois tratamentos? Sim. Hoje é o mais comum, inclusive, as terapias intravítreas associadas ao laser. Qual é o tempo que eu tenho que aguardar para eu começar a notar melhor estabilidade? A gente fala de 3 a 6 meses. Então, não adianta ir ao oftalmologista, começar um tratamento da retinopatia diabética e esperar um resultado em 30, 40 dias. Isso não vai ocorrer. Então, é uma doença crônica, difícil de lidar, e a gente consegue lidar com calma, com paciência, com insistência e o tratamento sistêmico associado. Ou seja, é melhor prevenir, né, gente? Tudo que a gente pode prevenir não é à toa, né? É melhor a gente buscar aí, né, esse controle. Eu vou reforçar aqui que a gente teve um problema técnico, assim, a Janice é uma pessoa da nossa convivência, do qual eu confio muito, e também acho que o diferencial no tratamento de uma doença crônica é a educação. Então, educar esse paciente a se tratar, a se cuidar, a entender uma intercorrência, a entender como lidar com... Eu quero ir numa festa, eu posso isso? Não posso? Se eu tomar isso, como eu lido com isso? Como é que eu vou controlar minha glicose com as insulinas? Isso tudo parte de educação. É muito difícil um pai descobrir que um filho tem diabetes e começar a aplicar insulina. Até o jeito de aplicar, a forma de aplicar. Eu acho que essa visão sistêmica que a Janice tem faz toda a diferença no manejo desse paciente. Então, eu confio e agradeço a Janice porque cuida dos nossos pacientes. A gente está aqui no NEL, a gente está no Funcionários aqui, na Avenida Monteiro. A gente tem um pool muito grande, porque a gente trabalha com diabetes há muito tempo, é um foco que eu tenho, estudo muito diabetes, a gente se atualiza muito. Então, tudo parte de uma avaliação preliminar. Eu sempre falo com o paciente, se vier consultar, leve todos os exames anteriores. Eu peço para o paciente, Janice, eu gosto muito disso, a gente está na era digital, mas como o paciente ele muda de cidade com frequência às vezes, eu gosto de toda uma sequência. Então, eu peço para ele comprar uma pasta, imprimir os exames dele, colocar na ordem cronológica, porque isso nos ajuda muito a responder a pergunta que ele vem no consultório. Doutor, meu diabetes no fundo do olho está controlado? Para eu responder isso, eu tenho que ter um tempo. Um histórico. Eu preciso ver um histórico. E aí eu consigo responder isso para ele. Então, é muito importante guardar os exames e sempre levá-los na avaliação do retinólogo.
É isso. Ô, pessoal, eu fico muito feliz, o tempo, tô vendo que o tempo da live aí tá acabando, que já já cai, viu, Rodrigo? Então, Casa, então eu quero agradecer muito, pessoal, a presença de vocês, reforçando aí a fala do Rodrigo, de que desejo de coração que, se ficar uma mensagem importante para vocês nessa live, seja de que vocês considerem que a educação em saúde, né, a educação em diabetes, ela é a base do tratamento e que é o que dá possibilidade para vocês gerenciarem, né, autogerenciarem o diagnóstico de vocês, tá bom? Quem não acompanha a gente na página da Diabetes Saúde é @educação em diabetes e a gente tem muito conteúdo lá para ajudar vocês nessa jornada do dia a dia. E todo sábado, às 17 horas, eu faço uma live que é Diabetes Pergunte para Endócrino. Então, quem tiver dúvidas sobre diabetes, todo sábado, 17 horas no Instagram, eu tô lá na nossa página, tá bom? E fica à disposição de vocês. Janice, eu te agradeço, tá joia? Agradeço todo mundo que está aí assistindo. Me coloca à disposição. O site nosso é neoftalmo.com.br. O Instagram que vocês estão acompanhando aí é o nosso, @neoftalmo. Nosso e-mail também, qualquer dúvida, se quiser anotar aí, o WhatsApp é 3235-0001. Vamos repetir, 3235-0001. Qualquer dúvida, mande um e-mail, mande aí no Instagram, pode mandar um WhatsApp, com o maior prazer a gente vai responder. A gente, inclusive, o objetivo dessa live veio de uma demanda muito grande de perguntas que nós estamos recebendo aqui, de dúvidas dos pacientes que estão em casa, com receio de sair de casa e que são um grupo de risco. Então, assim, eu quero deixar uma mensagem que fiquem tranquilos, nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para tratá-los, acompanhá-los, e qualquer um desses canais que vocês quiserem entrar em contato, a gente vai ter o maior prazer em responder. E tudo vai passar, né? Vai dar tudo com certo. certeza. Não é isso? Ó, o pessoal tá pedindo pra você salvar a live, hein? Tem gente aí que pegou pela metade. Tá, eu não sei como é que faz muito bem isso aí, não. Mas alguém vai te ajudar aí. Tá, joia. Janice, fica com Deus. Tudo de bom? bom. Precisando estar aqui. Um abração, gente. Boa noite. Tchau. Tudo de bom. Até Tchau, a próxima. pessoal. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau.